Olá pessoal, então na aula de hoje nós vamos calcular a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica ilimitada decrescente, tá? Quando eu falo que ela é ilimitada, ela é infinita, né? Bom, mas será que é possível calcular a soma de infinitos termos? Será que essa soma não dá sempre infinito? Não. Se ela for decrescente, né? A resposta é não. Nós podemos calcular a soma dos infinitos termos decrescente, porém não precisamos calcular a soma dos infinitos termos de uma PG crescente, já que a soma vai dar sempre infinito, né? Vamos imaginar uma progressão geométrica 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ou seja, ela vai num crescente. Eu não preciso fazer essa sominha, eu já sei que a soma dá infinito. Agora, se ela for decrescente, exemplo, começamos com 2, depois vamos para 1, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, ela vai diminuindo, ou seja, eu tenho como calcular. Na realidade, a resposta seria 4 dessa progressão geométrica. E nós vamos ver como calcular esse tipo de progressão. Bem, agora, na aula passada, só para comparar, nós usamos uma mesma fórmula que nós vamos usar agora, com uma diferença. E essa diferença é um tal do Q na N, que é sempre zero. Então, vamos entender isso na prática, tá? Vamos entender como funciona essa formulazinha pequena, mas que ela é muito importante. Inclusive, gente, eu pediria para vocês darem uma olhada na aula passada, porque ela também tem um vínculo com essa aula. Sem a aula passada, vocês não conseguem entender essa aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar a mão na massa. Mas não se esqueça de fazer inscrição no nosso canal para ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo, colocando aulas diárias para vocês, para preparação ficar nota 1000, ok? Vamos lá então? Basicamente, nós temos dois tipos de progressão geométrica, a crescente e a decrescente. A decrescente é aquela que a razão está entre 0 e 1, gente. Quando ela decrescer, é evidente que a razão tem que ser entre 0 e 1, tá? Se ela for crescente, a razão é maior que 1 e a gente não vai precisar fazer a soma aqui dos infinitos termos, ok? Então vamos lá. Se a PG for infinita e decrescente, o Q na N é zero. Vamos nos reportar a fórmula da aula passada, que era assim, ó. A soma dos termos era 1 vezes Q na N menos 1 por Q menos 1. Essa fórmulazinha era usada quando a PG era limitada, ou seja, eu tinha um certo número de termos que eu já sabia. Calcule a soma dos 5 primeiros termos da progressão geométrica. Beleza, eu uso essa aqui. Agora, se eu tiver uma PG infinita, ela tem que ser decrescente para calcular essa sominha aqui. E, gente, esse Q na N é sempre zero. Vamos entender por que o Q na N é zero. Observe aqui, se a razão está entre 0 e 1, eu teria uma razão tipo essa aqui, ó, 0,1. Né? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, 0,1 na 1 é quanto? É 0,1. 0,1 na 2 é quanto? É 0,01. O número de zeros que vai aparecer aqui vai depender desse expoente. Então, quanto maior o expoente aqui, maior o número de zeros. Se for 0,1 na 3, eu tenho 0,001. Agora, imagine um 0,1 no infinito. Vai dar zero, porque há uma infinidade de zeros aqui. Então, vamos imaginar que isso aqui seja a nossa razão. E esse aqui seja o nosso expoente n, né? O nosso número de termos. Então, sempre quando o n for infinito, a razão elevada ao infinito é sempre zero, quando ela estiver dentro desse intervalinho aqui, ó, gente, 0 e 1. Então, para que eu vou calcular um Q na N aqui? Não tem, esse Q na N sempre vai ser zero, e aí eu vou chegar nessa nova formulazinha. Aqui, Q na N é zero, 0 menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes a 1 dá menos a 1. E aqui embaixo fica Q menos 1 ou menos 1 mais Q. Bem, então se eu multiplicar em cima e embaixo por menos 1, eu vou chegar na nova fórmula, ou melhor, na nossa fórmula da soma dos infinitos termos, da nossa PG infinita e ilimitada, que é a 1 sobre 1 menos Q. Então vocês acabaram de ver que a soma dos termos de uma PG infinita e ilimitada só poderá ser feito se eu tiver uma PG decrescente, né? Aquela que tem razão pequenininha entre 0 e 1. Porque se ela for crescente, ou seja, razão maior que 1, eu não preciso fazer. A soma dá infinito, né? Agora, prestem bem atenção num termo que normalmente é perguntado para vocês, uma questão tipo assim, ó, calcule o limite da soma. Gente,
quando aparecer essa palavrinha, calcule o limite da soma, tomem cuidado, porque isso é um pega-ratão. Essa progressão geométrica não é limitada, apesar de ele estar pedindo o limite da soma. Quando ele pedir o limite da soma, a gente tem que estender essa progressão até o infinito. Então vamos imaginar que o limite dela seja até o infinito, tá? Então vamos colocar a mão na massa, vamos na prática aqui, tentar entender como funciona a soma desses infinitos termos da nossa progressão geométrica infinita, ilimitada, mas decrescente. Vamos lá. Então aqui, ó, qual o limite da soma da PG? 1, 1/3 e 1/9. Bem, gente, o que a gente tem aqui? O A1, ou seja, o nosso primeiro termo, que é 1, o A2, que é 1/3, e a razão, que a gente pode calcular A2 dividido por A1. A2 dividido por A1 é 1/3 dividido por 1. 1/3 dividido por 1 dá 1/3. Bom, então a soma dos infinitos termos, que a gente acabou de ver, é A1 sobre 1 menos Q. Substituindo aqui, então, o nosso A1 é 1, a razão aqui é menos 1/3, tirando aqui o mínimo múltiplo comum, aqui somando, fazendo essa diferença aqui, ó, embaixo do denominador, fica 1 menos 1/3, que dá 2/3. Agora eu faço a inversa de 2/3, que dá 3/2. Vamos ficando por aqui e até a próxima aula, que a gente vai falar sobre sistemas de progressão geométrica. Até lá! Mas não se esqueça de dar um like no vídeo e venha fazer parte aqui da família Gênio da Matemática, que vai levar você até a sua aprovação. Grande abraço e até a próxima!